Olá, gente. Bom, mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje a regência nominal. Bom, na aula anterior estudamos a regência verbal e nós vamos estudar agora a regência nominal. Lembrando que, no caso, a regência em si vamos dizer assim, ela estuda a relação de dependência entre os termos, entendeu? Ou seja, que relação é essa? Bom, a relação é a seguinte, é aquela relação que você percebe, por exemplo, se for verbal, entre o verbo e o seu complemento, e nominal, entre o substantivo, adjetivo ou advérbio e seu complemento, tá? Dependendo do sentido, ele pode se ligar diretamente ou indiretamente, né? E na verbal, se os verbos forem transitivos, no caso, ele pode pedir um complemento, sim, mas só que aquele complemento não vai ser um objeto direto ou indireto, vai ser no caso um adjunto adverbial, pode ser de lugar ou de modo ou de, sei lá. Por exemplo, os verbos, vocês lembram que tem alguns verbos que são intransitivos, né? Então vamos lá, vamos deixar esse assunto para lá. Na revisão da avaliação eu vou falar mais um pouco sobre a regência verbal e nominal. Bom, vamos estudar hoje a regência nominal e eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro, tá? Vamos lá. A regência verbal e a regência nominal. Bom, na verdade, o geral, no caso, a regência, tanto verbal como nominal, estuda o quê? A dependência entre os verbos, seu complemento, ou o nome, seus complementos. Então, assim, a regência nominal, o termo, no caso, quem manda, ou seja, quem rege a orquestra lá, quem manda na frase, que pede ou não complemento, é o substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, não é isso? E já na verbal, o termo regente é quem? O verbo. Então, na regência nominal, é um nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. E na regência nominal, deixa eu pegar aqui a canetinha. Na regência nominal é um nome. Na regência verbal é um verbo. Então, aqui o exemplo aí. Os pobres têm necessidade de ajuda. Observe o seguinte. Temos aqui um termo regente, nome, chamado necessidade. Bom, gente, aqui é um substantivo abstrato, tá? Por quê? Por que, professor, é um substantivo abstrato? Porque ele é formado, ele vem de um verbo chamado necessitar. Então, necessidade vem do verbo necessitar. Então, por isso que é um substantivo abstrato. E se fosse classificar ele aqui no caso, aqui vai ser um complemento nominal. Porque aqui tem um substantivo abstrato e temos aqui, observe, de ajuda. Necessito de quê? De ajuda. Necessidade de quê? De ajuda. Observe que o verbo necessitar aqui, ó, os pobres necessitam de ajuda. Os pobres têm necessidade de ajuda. Então, aqui, observe que temos uma preposição. Então, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Então, seu termo regido é um objeto indireto. Já o verbo, a palavra, o substantivo necessidade, o termo regente é o nome, substantivo, e o termo regido aqui é de ajuda, que é o seu complemento, né? Aí, no caso, se fosse para classificar, complemento nominal, tá? Então, vocês observam que temos a diferença aqui, tá? De regência nominal e regência verbal. Vamos agora para a regência verbal, né? Regência verbal, ou regência nominal, desculpe. Estuda a relação entre os nomes, que pode ser um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Exigem complemento para completar-lhe sentido, ou seja, geralmente essa relação entre o nome e os seus complementos é estabelecida pela presença da preposição, ou seja, para vocês vai ser muito melhor a regência nominal. Por quê? Porque
substantivo, adjetivo, advérbio, ele liga seu complemento com a ajuda da preposição. Não vai ter aquele negócio. Tem preposição? Não tem. Mas tem uma coisa. Tem que ver a preposição adequada. Por exemplo, Joana é capaz. Quem é capaz de alguma coisa ou de algo. Então aqui, ó, ela é capaz de quê? De fazer qualquer coisa pela mãe. Observe, temos aqui, ó, capaz de fazer. Entendeu? Aí aqui tem, ó, Ana sempre foi amorosa. Amorosa com os filhos, tá? Amorosa com. Carlos é entendido em. Então, observe aí que alguns nomes, ele pede preposição diferente. Então, é justamente isso que vocês vão observar, tá? A regência nominal, na verdade, vai estudar isso. Que é a relação entre seu nome e o complemento, pode ser o substantivo, adjetivo, advérbio, não é isso? Que completa o sentido. E sempre com a presença de preposição, ou seja, ela sempre vai ser acompanhada de preposição. E geralmente, se for um substantivo que vem de um verbo, ele vai se ligar ao termo regente, o termo regido, de acordo com a mesma coisa do verbo. Mas deixa isso para lá, vamos focar aqui. Então, eu coloquei aqui uma relação do livro de vocês, tá? Isso aqui tem no livro de vocês, tá? Por exemplo, alguns substantivos, alguns adjetivos e um advérbio, alguns advérbios, tá? Por exemplo, substantivos, né? Admiração. Admiração, ela pode pedir a preposição a, pode pedir a preposição por, para e com. Tá vendo? Devoção, também pode pedir a preposição a, com, para, com e por. Agora, a obediência só obedece a, tá? Capacidade de ou para alguma coisa. Doutor em alguma coisa. Atendimento a, contra ou sobre, né? Atentado a alguém, no caso, contra ou sobre, tá? Dúvida. No caso, dúvida, cerca de ou em. Dúvida em alguma coisa. Quando eu falo, vocês têm alguma dúvida em relação ao assunto? Não é isso? Adjetivo, temos agradável, que é a, para, de. Equivalente a. Fácil, de, a, para, em. Observe que algumas palavras, alguns substantivos, alguns adjetivos, pedem mais de uma preposição, tá? Então, você vai observar só isso. Qual é a preposição adequada? Então, eu posso pedir muito bem em uma questão para vocês analisarem se aquela preposição é que o nome pede, é a correta. Porque, às vezes, quando a preposição está inadequada, ela simplesmente vai ficar, no caso, a frase vai ficar sem coesão, sem coerência. Ou seja, vai ficar faltando algo. Então, pode ser a preposição errada, tá, gente? Então, aqui tem alguns. A lista, na verdade, é enorme, né? De substantivos e adjetivos, mas no livro de vocês só tem esse daqui. Porque, na verdade, essa relação você tem que aprender na prática, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Lembrando que quem rege, que é o termo regente, é o substantivo, adjetivo e advérbio, no caso da regência nominal. Já na regência verbal, quem rege, o termo regente, é o verbo, tá? E seu complemento é o termo regido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida na aula online, vocês vão me perguntar, tá, gente? Beijão, até a próxima. Lembrando, uma observação, gente, antes de concluir a aula. Eu estou observando que alguns alunos ainda não estão mandando as atividades. Isso é muito importante para a presença de vocês, tá? Então, cuidem, viu? Se dediquem. Até a próxima.